Está chegando de novo, desculpe a interrupção. Enfim, à medida que a gente vai, então, retomando, o pessoal vai entrando. Estava dizendo, né, que nesse processo, né, de explicação do sistema de parentesco do Lévi-Strauss, ele é tratado então como uma linguagem, né, como um sistema de símbolos, cuja significação vai depender das relações que se estabelecem entre eles no interior do próprio sistema. Então, vocês vejam que isso aí tem uma dimensão que se dá através do tempo e uma dimensão sincrônica também, né? Então, essa ideia de tratar, né, o processo de explicação do sistema de parentesco como uma linguagem parte dos estudos dele de linguística, né, do interesse dele pela metodologia do Saussure, e ele transpõe isso então para o âmbito da antropologia, né? É um simbolismo, né, dentro da lógica do funcionamento da própria estrutura da sociedade, né, daquela cultura específica. Então, o que emerge com a proibição, com a diferenciação das mulheres, né, então aquelas com as quais se pode e aquelas com as quais não se pode se relacionar, é o que vai proporcionar então o elemento, né, ou os elementos de análise, e isso tem uma característica simbólica, então, né, isso é alguma coisa que representa outra coisa. Então, esse pensamento simbólico, né, ele é, em grande medida, né, apesar de ele ser consciente, né, ele é também, em grande medida, inconsciente. É tomado, né, assim, como se fosse natural, só que há nesse natural, né, um monte de coisa que está sendo já considerada dentro de um sistema simbólico, mas que não é consciente, não é uma coisa que muitas vezes a pessoa sequer consiga explicar, né, quando perguntado. Deixa eu só fazer uma pequena coisa aqui, porque se eu não fizer, depois eu vou ter problema. Que é o arquivo da gravação. Fenomenal. Só demorou um pouco para chegar, mas eu já estou permitindo a entrada deles também. Então, gente, o sistema de parentesco, então, tratado como uma linguagem, né? Assim, nesse caso, a diversidade dos sistemas de parentesco encontram uma sistematicidade, né? Uma forma orgânica, uma forma metodologicamente manejável, né? A partir do princípio de reciprocidade e dos sistemas pelos quais você tem acesso e entre os grupos, né, as trocas de mulheres, né, no sentido
de mercadoria, mas no sentido dos casamentos, né? Nesse caminho, a cultura encontra a sua explicação fundamental numa estrutura universal, né, do espírito humano, né, do psiquismo. Então, seria uma estrutura de natureza psíquica, né? E após esse estudo, ele vai trabalhar, então, em torno dos sistemas de classificação, né? Dois livros que são bastante conhecidos, né? Um se chama O Totemismo Hoje e o outro O Pensamento Selvagem, aí já nos anos 60. Né? E aí ele vai desenvolver uma ideia de algo que ele chama de lógica do sensível. Né? E ele vai, então, passar a se interessar, né? Tem uma passagem, né, do interesse nas estruturas de ordem, como o sistema de parentesco, para as estruturas que ele chama de ordem das ordens, ou estruturas de ordem concebidas e não vividas pelos indivíduos. Então, enquanto umas têm um caráter diretamente empírico, essas outras estruturas seriam como que superestruturas ordenando as outras, né? Por exemplo, nesse caso, os mitos e as religiões, né? Não são coisas originariamente materiais, são estruturas de natureza espiritual, não encontradas diretamente na nossa estrutura material, mas que proporcionariam inversamente, né, uma ordenação do material a partir, então, desses mitos e dessas estruturas, né, de caráter religioso. Então, a lógica do concreto, que definiria essa expressão lógica do sensível, seria, então, sobredeterminada por essas estruturas não concretas, né? Então, a lógica do concreto seria uma lógica que está mais perto daquilo que a gente na psicanálise chamaria das regras do inconsciente, seja o inconsciente estruturado como o próprio inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, é nisso que residiria o que há de comum na humanidade. Não as formas específicas, não os conteúdos específicos, mas essas estruturas, né, levadas a rigor desde um ponto de vista material até também um ponto de vista de natureza, vamos dizer assim, espiritual. Então, se os mitos e vamos dizer assim, as explicações religiosas, elas não têm necessariamente um caráter empírico, mesmo assim, elas teriam um poder de ordenação sobre todas essas outras estruturas que efetivamente têm caráter empírico, caráter prático, né? Deixa eu esperar. Então é interessante porque ele coloca o ponto de vista estrutural tanto no que concerne ao mundo da organização física dos fenômenos, quanto também superestruturas que estariam ao fundo dessas e que seriam em grande medida inconscientes, né? Do ponto de vista, obviamente, dos indivíduos determinados que estariam ali. Então, essa ideia de comunidade, né, de coisas que são comuns à humanidade. Né? Então, há não mais tanto um interesse propriamente etnográfico, né, mas um interesse daí para tentar entender a lógica do funcionamento não de uma cultura, mas ao fundo de toda e qualquer cultura. E aí, obviamente, a gente se depara um pouco assim com as pretensões do evolucionismo cultural, só que de outra maneira. Lá, enquanto eles tentavam perceber o que na cultura representaria o esquema da evolução,
aqui nós estaríamos olhando para quais estruturas de natureza fundamental, né, surgiriam todas essas formas culturais. Então, a rigor é uma mudança de perspectiva, mas que guarda alguma semelhança, né, não propriamente do ponto de vista do método ou das intenções fundamentais, né, de uns e de outros, mas do ponto de vista de querer obter o traço fundamental, né, aquilo que, ao contrário do Malinowski, né, que iria observar então cada cultura em si mesma, né, como uma mônada, né, sensível ali. No caso, nós teríamos no Lévi-Strauss algo que, se nós formos reduzir a sua lógica fundamental, seria comum a toda e qualquer cultura. Nesse sentido, se aproximaria um pouco dos evolucionistas culturais, que também pensavam numa lógica unidimensional. Né? Não que o Lévi-Strauss negue as especificidades de cada cultura, mas ele vai buscar ao fundo disso os elementos fundamentais do ponto de vista da estruturação efetiva, física das coisas, e aí a sua superestrutura, que seriam essas ordens, né, do mito, né, da religião, enfim, da estrutura espiritual que está ao fundo da estrutura material. Tá? Gabriel, a caixa alta significa que você tá bravo comigo? Veja como. Então, imagina, a gente só aproveita, deixa para dar um pouco de risada, né? Descontrair um pouquinho. Então, mas olha só, eu vou diretamente ao texto do Lévi-Strauss, né? E vou te mostrar alguns exemplos que ele usa para falar do exemplo que seria então uma estrutura, tá? No livro, então o próprio livro já se chama, né, Antropologia Estrutural. E o livro, né, ele começa a falar da análise estrutural em linguística e antropologia, né? E vai fazer uma comparação entre linguagem e sociedade. E vai, inclusive, falar no livro de estruturas sociais no Brasil, no interior do Brasil, porque ele esteve aqui. Né? Vai falar da estrutura dos mitos. Né? Então, você veja que a estrutura, se você for olhar do ponto de vista social, ela está baseada em sistema de parentesco, e do ponto de vista, digamos assim, inconsciente, né, que também não é só inconsciente, mas com uma linguagem, né, relativamente inconsciente, e estrutural, seria justamente a estrutura dos mitos. Né? Então, na página 299 desse livro, ele vai falar sobre a noção de estrutura, né, em antropologia. Né? Tem um francês chamado Jean Couillon que ele diz o seguinte: o Lévi-Strauss certamente não é o primeiro e nem o único a sublinhar o caráter estrutural dos fenômenos sociais, ou seja, você pode reduzir os fenômenos sociais a estruturas fundamentais, mas a originalidade está em ter sido o primeiro a levar isso a sério, né, levar isso a cabo de modo imperturbável, saindo disso aí todas as consequências. Né?
Então, a ideia de ter um método estrutural, né, em antropologia, né? Da onde que provém essa análise assim, né, de estruturas, tanto aquelas que são perspectivas conscientes, quanto aquelas que provêm de relações que são caracterizadas por ele, assim como no caso da psicanálise também, como estruturas inconscientes, né? Ele vai dizer que a estrutura da língua, né, e isso ele vai naturalmente trazer da linguística, né, ela permanece desconhecida pelo falante até o advento, né, de uma gramática científica que ele mesmo não teria, talvez, capacidade de modelar. Né? Então, ele é como que falado pela língua. Né? Isso já está no Boas. Né? O Boas já tinha reparado nisso. O Boas dizia que a diferença essencial entre fenômenos linguísticos e os demais fenômenos culturais é que os primeiros jamais se tornam claramente conscientes, ao passo que os outros, né, os fenômenos culturais, embora possuam a mesma natureza inconsciente, eles frequentemente se elevam ao nível do pensamento consciente, originando raciocínios mais complexos, né, abstrações, reinterpretações. Um dos fatores, né, que levam a isso, né, essas estruturas, tanto linguísticas quanto as estruturas culturais serem razoavelmente desconhecidas, é que elas são consideradas naturais pelos nativos daquela cultura e pelos falantes daquela língua. Né? A pessoa ela não percebe a estranheza da própria língua porque ela está mergulhada nela, e aí um monte de coisas que ela efetivamente pratica e existe nelas e fala utilizando essas estruturas são de fato, né, inconscientes, e você não consegue obter das pessoas, por exemplo, explicações sobre por que elas falam isso. Né? Então, a estrutura, basicamente, é algo que vai estar ao fundo das práticas, ao fundo da própria linguagem, como, por exemplo, a gramática, tanto da língua, né, como a gramática dos arranjos sociais, das formas como são possíveis as relações dentro de um determinado grupo ou dentro de uma determinada cultura. Então, a estrutura seria basicamente o fundamento, né, em grande medida inconsciente, das coisas que existem e como existem. Né? E é isso que vai diferenciar a cultura humana de uma simples vida animal. Que há uma passagem, né, dessas estruturas que nos animais, por exemplo, estariam totalmente inconscientes, elas não teriam uma unidade que em grande medida seria também consciente, mas estariam imersos, vamos dizer assim, no modo de viver, de modo a não questionar esse modo de viver. Né? Isso seria um elemento que iria diferenciar então a cultura da simples animalidade. Né? O Goethe, na verdade, ele é um autor mais contemporâneo, né? E ele vai levar em consideração todos esses trabalhos e vai, de certa maneira, fazer uma nova síntese, né, desse tipo de pensamento. Então, quando você pensa, por exemplo, na estrutura dos símbolos, você vai pensar, então, sempre, quando você tem um pensamento estrutural, assim, você vai tentar achar o que tem de mais fundamental. Né? Isso é muito freudiano também. Né? Essa ideia de você tentar buscar qual é a forma mínima das coisas, né? De onde provém as formas complexas, né? Elas provêm de uma estrutura
fundamental e que aparece à maneira de uma linguagem. Ela serve, então, para articular os fenômenos conscientes. Por exemplo, o falante da língua, ele tem conhecimento, né? Ele é a gramática viva da língua. Mas ali, ao fundo dessa gramática viva, existe uma estrutura da língua, uma estrutura fundamental. E essa estrutura da língua também ela vai se remeter a determinadas estruturas mais fundamentais ainda, que são basicamente marcos fundadores, né, da cultura, e em alguma medida um deles, assim, que é bastante importante nas pesquisas, né, do Strauss, é justamente a ideia do parentesco. Né? Ele quem, no caso, quando se diz assim, mas ele acha que são os mesmos, ele quem? O Goethe ou o Lévi-Strauss? São os mesmos sistemas inconscientes que geram diferentes estruturas para a sociedade, para aquela cultura. Você reduzindo, né, você sempre vai encontrar estruturas mais fundamentais ainda. Então, as estruturas mais fundamentais, elas seriam aquelas que originariam o funcionamento das outras, delas decorrentes, vamos dizer assim. Há uma, digamos assim, uma certa coerência, né? Há vamos dizer assim, um tipo de compreensão, né? Que os antropólogos mais recentes, como o Lévi-Strauss, o Goethe, têm da história da antropologia, né? Eles consideram, eles repensam os argumentos e propõem metodologias para pensar essas contribuições anteriores de uma forma nova, né? Então, no caso de uma estrutura inconsciente, né? Como é que você chega, né? Uma estrutura inconsciente, é aí que o método etnológico, né? E o método histórico se juntam. Então, é um problema de estruturas diacrônicas, né? Que guardam relação com os conhecimentos, os acontecimentos históricos, né? Que infelizmente você não pode determinar isso, vamos dizer assim, ao extremo, né? Mas dá para você tentar entender mais ou menos que tipo de linhas, né? Estariam, vamos dizer assim, estruturalmente ligados, né? Uma linhagem, produzindo efeitos ao longo do tempo. Mas também produzindo efeitos no contexto que o Malinowski, por exemplo, tentaria observar, que seria o contexto daquela cultura no seu momento atual. Então, se você for olhar meramente, né, e essa é uma crítica que o Lévi-Strauss faz ao Malinowski, meramente fazer um arranjo, né, baseado na tua observação atual, provavelmente você vai cometer um erro semelhante ao dos evolucionistas, que seria o de utilizar as tuas categorias de entendimento para fazer a conexão entre esses fenômenos. Do mesmo modo que os evolucionistas colocaram isso no tempo, de um ponto de vista sincrônico, também você acaba fazendo a mesma coisa. E a ideia dele de tentar pensar nessas estruturas mínimas seria justamente de tentar encontrar um nexo que não aparece visível, por exemplo, numa análise como a do Malinowski. Apesar de ele admirar o trabalho do Malinowski, especialmente na primeira fase dos argonautas do Pacífico Ocidental. Ele faz, inclusive, um elogio, né?
Então, você tem a ideia, assim, por exemplo, de estruturas diacrônicas, e, ou seja, aquelas que se encontram na sucessão, né? E de estruturas sincrônicas, né? E isso já provém de uma análise da linguística, né, que está lá nos anos 20 e 30 do século XX. E isso, de certa maneira, aproveita, porque isso fornece um modelo metodológico para ele. Então, a estrutura seria sempre uma referente a uma estrutura subjacente, né? Uma estrutura que ele dá como que as coordenadas, né, para se desenvolver. Por exemplo, uma estrutura de troca, ou a CULA, no caso dos, dos estudos do Malinowski, né? Então, a maneira como a CULA estava organizada, ou seja, era um ritual onde cada coisa tinha o seu lugar, cada pessoa tinha a sua função, e tinha um circuito que era necessário fazer para que o ritual se concretizasse, e esse ritual iria proporcionar, por exemplo, uma coesão entre aquelas diversas populações que teriam na sua origem culturas razoavelmente semelhantes, mas também razoavelmente diferentes, daria então uma estrutura fundamental para aquilo. Então seria, ao invés de você simplesmente fazer uma descrição minuciosa do que você enxerga e fazer uma análise a partir da tua própria cultura daquilo, você tentaria, na visão do Lévi-Strauss, tentar encontrar quais seriam as estruturas fundamentais. E essas estruturas fundamentais, a rigor, mais ao fundo das estruturas particulares daquela cultura, teriam também um caráter universal. Né? Então, a gente está falando aí de que as línguas, do mesmo modo que as instituições e os costumes, têm elementos estruturais. Então, eu posso, na linguagem, falar durante horas, utilizando a mesma estrutura linguística, ou seja, a gramática da língua portuguesa, seus casos, né, suas palavras, seus substantivos, seus verbos, tudo isso teria uma relação estrutural entre si. Por exemplo, como se relaciona sujeito e objeto, como se relaciona sujeito com verbo, quais as partículas linguísticas que são permitidas, quais que não são, né? Quais as regras de acentuação. Tudo isso fica implícito, né, na linguagem do falante, como suas estruturas fundamentais. Né? Então, é nesse sentido que, é, que é falado. Né? Então, a gente está falando tanto de estruturas do ponto de vista concreto, e isso Malinowski observaria, né? Por exemplo, a Kula seria isso, quanto estruturas lógicas que orientariam aquelas estruturas de fato, né? Aquelas estruturas que estariam ali, então, concretamente estabelecidas numa cultura e que poderiam ser observadas, até mesmo filmadas, né? Como em muitos casos foi feito. Né? Então, você tem elementos históricos e elementos sincrônicos, né? Elementos atuais, e haveria uma conexão entre eles. E essa conexão não teria propriamente como fundamento uma não teria como fundamento uma evolução do ponto de vista biológico, mas sim a estrutura da própria linguagem e a estrutura simbólica, né, de utilização enfim, dos costumes, das regras sociais, também remetendo a essa mesma
essa mesma lógica fundamental, né, como se fosse um código estrutural, né, por exemplo, como o código da informática, que está todo baseado em 0 e 1. Seriam estruturas, seria ali uma estrutura fundamental, né, presença e ausência. Seria, digamos assim, a redução ao mínimo, né, daquela linguagem. Ou então daquelas organizações sociais, daqueles rituais, enfim, daquelas construções, né, efetivas que se dão completamente, né, nas sociedades, né? Então é por isso que por trás dessas estruturas, tanto linguísticas quanto culturais, né, conscientes, existiria então uma infraestrutura inconsciente. Isso tem uma explicação também no nosso próprio cérebro, né, na relação do cérebro com o cerebelo, que é o fato de que o cérebro ele lida com as coisas ligadas com o aprendizado, por exemplo. Ops, o pessoal foi para fora. E o que você continua falando aqui? O funcionamento intrínseco à cultura é justamente o de reproduzir essas estruturas fundamentais, né? Reproduz atualmente com toda a sua roupagem, né? Isso guarda relação também com a maneira como Schopenhauer via a antropologia, né? Ao fundamental, né, que é o propriamente humano, e aí tudo que se reveste em termos culturais está assentado nessa base fundamental. Mas que não é uma base de caráter evolutivo, no caso, né? É uma base de caráter metafísico, no caso do Schopenhauer. Mas o que eu estava dizendo a respeito da relação do cérebro com o cerebelo, né, é que aquelas informações de caráter estrutural, sim, que a gente tem que aprender, por exemplo, aprender a falar a língua, aprender a trocar marcha de carro, o carro tem marcha e tal. Enfim, todas, aprender a fazer xixi, enfim, né? Principalmente controlar o xixi, né? Não fazer que fazer, né? Não precisa aprender, mas aprender a controlar. Né? Tudo isso, no primeiro momento, é tarefa do cérebro. Mas o cérebro não vai ficar o tempo inteiro ligado com isso. Então, ele pega e manda essas informações, quando elas já estão estruturadas. Então, quando há já uma estrutura, né, um código, uma forma de realização daquilo adaptada àquele organismo, àquela pessoa, então ela vai para onde? Vai para o cerebelo. Né? E ali fica, então, tudo que é automatizado, né, no nosso sistema nervoso. Né? Então vocês vejam assim que, pegando a coisa de várias fontes, né, tem várias referências, né. Então as coisas, né, que são desenvolvidas a partir de estruturas muito básicas. E essas estruturas muito básicas, por vezes, resolvem problemas humanos, né? E por vezes são coisas absolutamente imateriais, como por exemplo crenças. Então essas crenças acabam justamente determinando as ações. Por isso também que quando as pessoas vão tentar fazer uma mudança de comportamento, é preciso fazer uma análise das crenças, né? Quais as crenças que estão em jogo, né, que produzem aquele comportamento. As crenças são muitas vezes inconscientes. Por exemplo, a crença de que as coisas não vão dar certo.
Então, se a pessoa sempre acha que as coisas não vão dar certo, documentário. Quando a pessoa acha que as coisas não vão dar certo, é bem provável que seja digamos, uma profecia autorrealizável, né? Porque existe uma crença fundamental naquilo. Tanto assim que nas sociedades, todas as sociedades, na verdade, né, mas isso fica mais evidente em sociedades totêmicas, né, você muitas vezes adoece quando alguém te joga uma maldição. Bom, isso tem a ver com a empatia, né? Tem a ver com fenômenos empáticos, né? de conexão entre as pessoas. A verdade é que a ideia das crenças mágicas, né? Elas estão na nossa sociedade, né? Então, se vocês olharem em volta, vocês vão ver superstições e crenças mágicas o tempo inteiro, por exemplo, nessa relação com a pandemia, né? As pessoas, por exemplo, ignorando os alertas da ciência e ouvindo, né, coisas que estão no discurso, estão na linguagem e que provavelmente terão a consequência de aumentar exponencialmente, né, o número de mortes, mas isso não é considerado. Então, essa estrutura, né, mais fundamental, essa crença mais fundamental, ela rege a própria possibilidade de compreensão da pessoa de fenômenos aparentemente objetivos. Seria mais fácil, por exemplo, mais seguro, né, você ouvir o que a medicina tem a dizer a respeito da pandemia, né, a respeito do vírus, a respeito, enfim, do método de tratamento. Mas daí cria-se toda uma estrutura, né, que vira uma armadilha, que é, por exemplo, a ideia da teoria da conspiração. Como as pessoas elas abandonam o pensamento científico, abandonam a lógica racional e passam a viver a maneira irracional, isso dentro da nossa própria sociedade, elas acabam acreditando em coisas, digamos assim, muito diferentes daquelas que a ciência diz. E isso tem para elas um valor psíquico equiparável ou superior ao que a ciência proporciona. Né? E essas estruturas, elas têm um caráter imaterial, elas têm uma importância no fundo maior do que aquilo que se estrutura através do pensamento. Vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos, depois voltamos. São 19h45, voltamos às 8 horas e daí para uma última etapa da nossa aula. Pode ser? Então tá bom, gente. Daqui a pouquinho vai encerrar, né? Tem um minutinho. E a gente finaliza daí essa leitura, né, do Lévi-Strauss e dessa questão das estruturas, né, do estruturalismo do Lévi-Strauss. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho para vocês.